Nossa história começa com dois homens no meio do nada. Um deles veste uma armadura e carrega o peso da realeza, mas seu nome é ainda mais curioso. O outro homem é seu servo, Lazar. Lazar insiste que seria melhor retornar ao castelo, mas para Oscar isso não é opção. Afinal, ele passou por muitos problemas para escapar dali. Lazar, no entanto, alerta sobre o risco de a bruxa lançar outra maldição sobre ele, deixando no ar o mistério do que isso realmente significa, algo que logo será revelado. Enquanto isso, os dois seguem em busca da última esperança, já que não encontraram nenhuma pista em todos esses anos. O destino deles é o lugar onde mora a Bruxa da Lua Azul. Eles pretendem perguntar se ela pode remover a maldição, e caso isso não dê certo, buscarão a Bruxa do Silêncio, a responsável por tudo. Assim eles chegam a uma torre erguida no meio do deserto. Lazar, mesmo compreendendo a situação do príncipe, insiste para que ele tenha cuidado, lembrando que ninguém vê a Bruxa do Silêncio há muitos anos e da mesma forma, há muito tempo ninguém consegue chegar ao topo da torre da Bruxa da Lua Azul. Ambas as opções parecem impossíveis, mas Oscar não pensa em desistir. Isso deixa Lazar ainda mais preocupado, temendo o que pode acontecer caso algo dê errado. Sem se importar com as preocupações do amigo, Oscar entra na torre. Uma torre igual às antigas descrições, cheia de desafios tão perigosos que muitos acreditam ser impossíveis de superar. Mas quem consegue vencer todos os obstáculos e chegar ao topo da torre, ganha o direito de ter qualquer desejo atendido pela bruxa. Oscar, ciente do risco, pede a Lazar para esperá-lo na entrada e garante que voltará ao pôr do sol. Mesmo relutante, Lazar decide acompanhá-lo. Logo no início, eles se deparam com o primeiro desafio. Várias cobras cercam o local e Oscar precisa resolver um enigma para prosseguir. Ele encara isso com tranquilidade e, ao resolver o desafio, eles são transportados para outro lugar. Enquanto isso, no topo da torre, alguém avisa a bruxa que há novos desafiantes subindo. Ela se surpreende, pois há muito tempo ninguém ousava entrar na torre. Inclusive, há um mês, um grupo tentou e fugiu após falhar no primeiro teste. Diferente daqueles aventureiros, os que estão subindo agora avançam rápido. A bruxa então dá instruções para Litola, a jovem que a auxilia, dizendo que já sabe o que fazer caso eles falhem. Oscar e Lazar continuam subindo pela torre em um ritmo acelerado. Oscar, sozinho, é quem resolve todos os enigmas, enquanto eles conversam sobre como a última pessoa a chegar ao topo foi o avô de Oscar, 70 anos atrás. Naquela época, uma expedição de 10 homens tentou. Apenas o rei Régios conseguiu. Mesmo tendo avançado bastante, Lazar insiste que seria melhor voltarem. Quando entram numa sala com gárgulas prontas para atacar, Lazar insiste ainda mais. Enquanto isso, Litola avisa a bruxa onde os aventureiros estão. Ela fica surpresa ao saber que são apenas dois, ou melhor, um só, já que apenas Oscar é quem vence os desafios. Isso a faz pensar que ele não deve conseguir chegar ao topo, pois isso seria impossível. Mas Litola sugere que talvez Oscar seja capaz, e assim como Litola disse, Oscar vence as duas gárgulas, mas o chão se rompe, deixando Lazar isolado. Ele acaba caindo, mas antes de desaparecer, pede a Oscar que siga em frente e cumpra seu objetivo. Sem outra opção, Oscar continua sua jornada sozinho. Ao anoitecer, ele finalmente alcança o topo da torre, onde é recebido pela bruxa. Ela se apresenta como Tinasha, embora poucos a conheçam por esse nome. Ela também diz que sua amiga está segura na entrada da torre. Com isso, Oscar respira aliviado e começa a conversar com Tinasha. A primeira pergunta que ele faz é se ela mudou de aparência com magia. Tinasha se sente um pouco ofendida e explica que aquele é seu rosto natural. Apesar de terem se passado centenas de anos, ela não tem uma única ruga, já que as bruxas vivem várias vezes mais do que os humanos, até chegar o momento em que deixam de envelhecer. Curiosa, Tinasha pergunta o nome dele, já que ele é praticamente o primeiro a chegar tão longe. Oscar então revela seu nome completo, mas o importante é que ele carrega o nome da família real. Tinasha logo associa Oscar ao rei Régios, seu avô. Ao saber que Oscar é neto de Régios, Tinasha se surpreende e comenta que há certa semelhança entre os dois, embora ache que Régios tinha um rosto mais gentil, enquanto Oscar parece mais sério. Além disso, ela lembra que Régios tinha uma inocência quase infantil. Mudando de assunto, Oscar quer saber o que acontece com aqueles que não conseguem superar os desafios. Ele imagina que sejam enterrados numa vala comum, mas Tinasha explica que ninguém morre de verdade. Quando alguém está prestes a receber um golpe fatal, ela aparece na base da torre, altera um pouco as memórias e os manda para algum lugar aleatório do país. Ela faz isso porque a maioria tenta vencer a torre apenas por fama ou glória, então acha justo. Litola comenta que, em casos de pessoas que buscam ajudar parentes doentes ou por outros motivos nobres, ela faz com que falhem de forma diferente, ajudando-as discretamente.
Essa atitude surpreende Oscar, que pergunta se ela costuma ir até a cidade como outras bruxas, já que algumas gostam de conviver com os humanos e levam uma vida comum. Tinasha deixou claro que não queria interferir nos assuntos dos humanos e que não usaria seus poderes apenas por capricho. Diante disso, Oscar comentou que gostaria que a Bruxa do Silêncio fosse mais parecida com ela. Deixando a conversa de lado por um momento, ele começou a explicar o que tinha acontecido com ele, envolvendo a maldição lançada pela Bruxa do Silêncio, que afetou não exatamente a ele, mas ao pai dele. Quando a maldição foi lançada, Oscar passava por ali e ela acabou recaindo sobre ele também. Basicamente, a maldição o impedia de ter herdeiros. Seu sangue seria fatal para qualquer mulher com quem ele se relacionasse, encerrando assim a linhagem da família. Naturalmente, Tinasha quis saber como ele tinha se envolvido com uma maldição desse tipo, mas Oscar não sabia responder. O pai dele se recusava a falar sobre o assunto e ninguém sabia exatamente o que tinha acontecido entre ele e a bruxa. Apesar disso, Oscar passou a vida toda estudando e pesquisando uma forma de se livrar da maldição, mas todos os esforços foram em vão. Por isso ele estava ali buscando a ajuda de Tinasha. Antes que ela tentasse algo, porém, ela advertiu que nem toda maldição pode ser desfeita. Explicou que aquilo que chamam de magia segue regras, mas maldições são diferentes. Elas são lançadas ao misturar energia mágica com palavras arbitrárias, e por isso variam muito dependendo de quem as lança. Se a duração não for especificada, nem mesmo quem a lançou pode quebrá-la. Por outro lado, essas maldições costumam não ser tão fortes a ponto de matar alguém ou causar ferimentos graves. O problema é que, no caso de Oscar, ele não estava lidando com uma maldição, e sim com uma bênção. Tinasha explicou que as bênçãos são parecidas, mas seu poder vem de uma fonte diferente. Elas potencializam a energia existente, podendo se tornar incrivelmente fortes. No caso de Oscar, a bênção protegia qualquer criança que nascesse dele com tanta intensidade que nenhuma mulher comum seria capaz de resistir. Se fosse possível analisar a bênção, talvez ela pudesse ser enfraquecida com magia, mas havia cerca de 20 camadas de poder interligadas. No fim das contas, Tinasha reconheceu que não conseguiria desfazer aquilo. Para não deixá-lo de mãos vazias, Tinasha sugeriu algo: procurar mulheres capazes de suportar o poder que protegia a criança. Talvez houvesse uma ou duas em todo o país. Oscar, no entanto, não pôde deixar de pensar nos riscos. E se fosse uma mulher casada, uma senhora idosa, ou pior, uma criança? E isso o deixou apreensivo. Se fosse uma mulher casada, ele não poderia fazer nada. Se fosse uma senhora, talvez pudesse recorrer à magia. E, num tom de brincadeira, Tinasha comentou que se fosse uma menina, ele poderia criá-la para ser a esposa perfeita. Ainda assim, a preocupação dele era genuína. Precisava encontrar uma solução viável. Diante de tantas complicações, Tinasha apresentou outra opção, ela mesma. Seria mais seguro confiar nela para suportar o poder. Ela disse isso e, ao perceber o que acabara de dizer, ficou em silêncio, sem saber bem como reagir. Oscar não hesitou e pediu que ela aceitasse ser sua esposa como recompensa, deixando a torre. O pedido a surpreendeu e ela recusou imediatamente, afirmando que havia limites para o que ela poderia conceder. O que a deixou mais incomodada foi saber que Oscar queria introduzir sangue de bruxa na linhagem real, algo que, se o conselho descobrisse, causaria um grande escândalo. Oscar, no entanto, não se importava. Tinasha explicou que, mesmo que aceitasse, ela se tornaria a avó dele, pois o avô de Oscar já havia pedido a mesma coisa quando conquistou a torre. Mas desta vez, Oscar não planejava desistir. Ele insistiu tanto que Tinasha chegou a cogitar apagar parte das memórias dele e mandá-lo de volta para o castelo. Em defesa própria, Oscar sacou sua espada. E não era uma espada comum, era a Akasha, a espada real, a única do mundo capaz de resistir completamente à magia, o maior inimigo de uma feiticeira. Vendo que lutar seria inútil, ambos resolveram sentar e conversar novamente. Disseram um ao outro teimosamente que eram parecidos demais, até que chegaram a um acordo. Tinasha deixaria a torre por 1 ano e viveria com ele. Com isso resolvido, ambos voltaram para a base da torre onde Oscar encontrou Lazar. Ele não contou tudo sobre o acordo com Tinasha, apenas disse que ela era pupila da bruxa e que o acompanharia na tentativa de desfazer a maldição. Assim começou a jornada dos dois. Oscar prometeu a si mesmo que faria de tudo para conquistar o coração de Tinasha. Ao chegarem no castelo de Farsas, a primeira coisa que ela fez foi lançar uma bênção de proteção sobre ele, um feitiço que o defendia de qualquer ataque externo, seja físico ou mágico. Enquanto Tinasha estivesse viva, ninguém conseguiria romper aquela bênção. Ainda assim, ele permanecia vulnerável a venenos e ataques psicológicos, então não podia se descuidar. Como combinaram, Tinasha deixou a torre para ajudá-lo como sua protetora. Embora o objetivo fosse anular a maldição,
A ideia de Tinasha era se casar com ele. No castelo, ela conversou com Lazar sobre a dificuldade de encontrar um sucessor. Afinal, não havia mais pessoas da linhagem real. Há 15 anos, houve uma onda de desaparecimentos de bebês por todo o reino, todos parentes ou primos de Oscar. Por isso, ele era o último descendente direto. Num corredor do castelo, 2 aprendizes de magia acendiam as tochas. Um deles se chamava C e a outra Silvia. Silvia parecia ter mais trabalho, e num descuido, quase deixou uma tocha cair. Tinasha apareceu bem a tempo de impedi-la, deixando os dois surpresos, especialmente por ela ter feito aquilo sem usar magia. Depois disso, Tinasha ouviu barulhos no campo de treinamento, onde 2 pessoas duelavam em treino. Lazar contou que se tratava do general Aus e de Meredin. Aus era um dos generais mais jovens e habilidosos do reino, embora Oscar ainda fosse superior a ele. Isso não surpreendeu Tinasha, pois Oscar havia conseguido completar a torre sozinho. Ao vê-los, ela sentiu vontade de praticar com a espada e acabou desafiando Aus. Lutaram de igual para igual, desviando e bloqueando os ataques um do outro, até que Aus reconheceu o talento dela e até a convidou para deixar de ser uma maga e se juntar ao exército. Com isso, Tinasha seguiu caminhando pelos corredores do castelo, refletindo sobre tudo aquilo. Lá estava Lito, aparecendo e falando sobre como tinha encontrado alguém muito interessante e especial. Agora ele parecia estar curtindo a situação. Além disso, ela tinha ido até lá para falar algo para ele. Logo depois que a bruxa apareceu com uma roupa um pouco diferente, ela contou que estaria ausente por 2 ou 3 dias e mesmo que pudesse ir para onde quisesse, Oscar comentou que pelo menos gostaria de saber para onde ela estava indo. O lugar para onde Tinasha ia era o Lago Mágico de Drusa, e por meio de Lázaro todos ficaram sabendo que aquele era um lugar perigoso, pois havia sido lá que 70 anos antes selaram uma besta demoníaca. Eles também descobriram indícios de um grande poder mágico no local, e ela queria descobrir quem era o responsável por isso. Ao ouvir isso, Oscar declarou que iria com ela. A região estava sob a jurisdição de Farses, então era normal que ele também participasse. Mesmo assim, para Tinasha, ele só poderia acompanhar a situação, mas se fosse esse o caso, Oscar organizou um grupo de soldados. Como Oscar não pretendia desistir, Tinasha acabou aceitando. No referido lago, 2 pessoas pareciam procurar algo, ou melhor, alguém. Eles estavam esperando a chegada da Bruxa da Lua Azul. Enquanto isso, no castelo, os preparativos estavam sendo finalizados para irem até lá, e alguns personagens já conhecidos apareciam. Antes de partirem, Oscar deu uma ordem a todos. Obedeceriam a Tinasha. Isso era algo pouco comum, considerando que ele era o príncipe, mas talvez fosse a forma dele dizer que ela podia contar com ele. Ao ouvir aquelas palavras, a bruxa lembrou-se de quando esteve naquele mesmo lugar com outras pessoas, e imaginava que uma delas fosse Régios, e com essa lembrança, ela pensou sobre o que era a vida, e como agora nenhum deles estava mais ali. Ela também lembrou de como, em todas as situações, era deixada para trás, permanecendo sozinha no mesmo lugar de sempre. O príncipe parecia perceber o que ela estava pensando, mas preferiu não comentar. Depois disso, foi contada a história do lago. Há 70 anos, a nação vizinha de Drusa invadiu Farses, sendo contida, mas, como último recurso, Drusa usou seu maior trunfo, uma besta demoníaca criada a partir do karma mágico. A criatura não estava completamente sob controle, e acabou atacando inimigos e aliados. No fim, a Bruxa da Lua Azul conseguiu selar a fera, mas acabou envenenando a terra, transformando-a num deserto sem vida. A bruxa contou a Oscar como mal conseguiu selar a criatura, e que se a luta tivesse demorado mais, tudo teria sido muito pior. De repente, Tinasha parou de falar e disse para si mesma que era melhor parar de se esconder. Do nada, apareceu nas sombras um homem que disse não acreditar que viveria o bastante para vê-la novamente. Para ele, era como se o passado tivesse voltado, e por isso acolheu a Bruxa da Lua Azul daquela maneira. Ele revelou sua verdadeira identidade para todos ali. Tinasha estava pronta para lutar, mas o homem declarou que não era forte o bastante para enfrentá-la, então decidiu se afastar e sugeriu o mesmo a eles. Em seguida, ele pareceu recitar algumas magias que atingiram o grupo pelas costas. Mesmo tentando proteger seus soldados, Oscar não conseguiu impedir que alguns se ferissem, Então a bruxa atacou o homem, mas ele conseguiu escapar. Imediatamente, a bruxa explicou que aquele homem era um dos magos de Drusa que havia controlado a besta. Então, o poder mágico detectado certamente vinha dele e ele estava tentando reviver a criatura. Por outro lado, o ferido mais grave foi curado na hora por Tinasha, confirmando que ela era uma bruxa. Essa revelação não foi bem recebida por todos, mas Silvia tentou demonstrar empatia pela bruxa, que pediu que não fizesse isso, pois não adiantava. Afinal, todas as bruxas eram vistas como algo terrível. Nesse momento,
momento, Oscar sugeriu que se retirassem, mas a bruxa disse que seguiria o mago. Agora que sabia onde ele estava, provavelmente tentaria quebrar o selo da besta o mais rápido possível. Tinasha se preparou para voar até lá, mas Oscar a impediu, afirmando que a acompanharia. Ela sabia o quanto ele era capaz e determinado, mas se queria se tornar rei, precisava aprender a delegar, algo que Oscar já entendia bem. No entanto, dessa vez ele não permitiria que ela carregasse tudo sozinha. Ele não pretendia deixá-la fazer o trabalho pesado por ele. Oscar não planejava deixá-la enfrentar aquilo sozinha. Como sempre, Oscar era teimoso e, como ainda tinha um contrato de 1 ano com ela, achava justo acompanhá-la durante esse tempo. Para ela, as preocupações dele não faziam diferença. Os dois estavam ligados por um contrato. Enquanto fosse a protetora dele, sempre voltaria para ele, não importava o que acontecesse ou para onde fosse. Acima de tudo, ela não morreria antes dele. Com isso, Oscar ficou mais tranquilo e antes de partir perguntou se quando ela voltasse, aceitaria se casar com ele. Aquilo deixou a bruxa visivelmente abalada e ela pediu que ele não falasse sobre coisas que pudessem trazer azar. Enquanto isso, os magos de Drusa estavam reunidos, tentando quebrar o último selo da besta. Embora ainda não tivessem o feitiço de controle completo, com a chegada da bruxa, decidiram arriscar e romper o selo de uma vez. Eles conversavam sobre como aquilo poderia restaurar a glória de Drusa, graças à besta. A bruxa chegou e, em poucos segundos, derrotou todos os magos, menos um, que ficou vivo sem querer. Para esse mago, ela disse que, se quisesse, poderia quebrar o selo sozinha, já que estava interessada em confrontar a criatura. Assim, ela mesma completou o rompimento do selo e se preparou para a batalha com um olhar sombrio. Tinasha começou a lutar contra a besta, mostrando a quantidade de magias e recursos que tinha. A criatura não ficava para trás, apesar dos golpes que recebia, conseguia se regenerar. Mesmo assim, a bruxa parecia ter algo planejado e, com um feitiço, prendeu a criatura com várias correntes, preparando o ataque final. Mas, num descuido, a besta conseguiu se soltar um pouco e mordeu a bruxa. O ataque foi profundo, mas ela já tinha terminado de conjurar seu feitiço e a vitória já estava garantida. Ao entardecer, Tinasha foi vista chegando ao castelo montada num dragão, bastante ferida pela mordida, mas aparentemente não havia motivo para medo, já que, após serem examinados pelos magos do castelo, constataram que ela não corria perigo. Externamente já estava curada. Por dentro, porém, os magos não sabiam como ela realmente estava. Oscar foi vê-la imediatamente e, ao chegar, percebeu que Tinasha estava diferente. Depois de mandá-lo sair do quarto porque ele estava no caminho, ela explicou que, por causa dos graves ferimentos internos, teve que acelerar sua recuperação, o que acabou mudando sua aparência. Mas pelo menos estava viva e bem. Depois de ouvir isso, Oscar perguntou se ela tinha conseguido derrotar a besta mágica, ignorando o fato de ela ter sido ferida de forma tão grave. A bruxa respondeu que foi fácil, e Oscar abaixou a cabeça, agradecendo por ela tê-lo salvado. Na manhã seguinte, Sylvia foi ver como Tinasha estava e a encontrou com uma espada pronta para cortar o cabelo. Sylvia pediu para Tina deixá-la cuidar enquanto cortava o cabelo e quis saber se ela não tinha medo de ser uma bruxa. Apesar de todos temerem as bruxas, afinal, dizem que podem destruir um reino em uma única noite, Sylvia não conseguia ver Tina fazendo algo assim. Para ela, Tina era diferente, tinha mudado a imagem que todos faziam das bruxas. E, já que o assunto era medo, Sylvia quis saber se havia algo que a assustava ou que ela não gostava. Tina respondeu que no passado tinha, sim, mas com o tempo, tudo aquilo perdeu importância. Se fosse para dizer algo, diria que não gostava de ser obrigada a dormir e que não sabia lidar com Oscar, pois nunca conseguia adivinhar o que ele pensava e acreditava que ele a via como uma gatinha abandonada que precisava de cuidados. Para Sylvia, isso só provava o quanto eles se davam bem. Agora que a verdadeira identidade de Tina tinha sido revelada, ela e o protagonista precisaram ir até o rei para contar tudo o que havia acontecido. E a primeira coisa que Oscar disse foi que ela seria sua esposa por um tempo. Tina logo corrigiu, explicando que estava ali para tentar remover a maldição dele. Apesar de ser uma tarefa difícil, ela acreditava que com o tempo conseguiria. Para provocá-la, Oscar comentou que caso falhasse, ela teria de se responsabilizar. Ao ver como eles interagiam, o rei concluiu que os dois tinham uma ótima relação. Enquanto isso, à beira do lago, duas pessoas conversavam sobre a sorte que tiveram quando a bruxa ficou gravemente ferida após derrotar a fera. Isso os ajudou a conseguir um tipo de cristal que, segundo eles, pertencia à criatura. Foi ali que foram apresentados. Balt era o homem e Miralis a garota. Outro homem surgiu. Ele era albino e perguntou de que país eles eram. Balt pareceu conhecê-lo, pois quis saber o que ele estava fazendo ali e se sabia que a bruxa o procurava há muito tempo. Albino respondeu que sabia, mas que queria ser aquele que fosse ao encontro dela no momento certo. Balt, por sua vez, disse que não queria mais se envolver e começou a se afastar dizendo que era apenas um espectador.
imperador e que a única função de seu povo era ajudar para que as coisas acontecessem como deviam acontecer. Isso chamou a atenção de Albino, que perguntou o que fariam caso ele não os deixasse partir. Sem hesitar, Balt lançou um feitiço para que Miralis pudesse fugir, mas antes que pudesse fazer mais alguma coisa, Albino já o havia eliminado e aparecido diante de Oscar. Oscar e Lazar estavam investigando uma floresta, pois algo estranho havia acontecido ali. 9 aldeões haviam sido encontrados mortos. Para Lazar, aquilo era perigoso, mas Tina não tinha conhecimento do ocorrido. Para Oscar, talvez fosse algo que Tina não o deixaria mais fazer, e isso só reforçava a impressão de que eles realmente pareciam um casal, embora ainda não percebessem. Enquanto andavam pela floresta, Lazar encontrou uma planta que parecia ter uma pérola, algo que parecia inofensivo, mas que, como era de se esperar, era uma armadilha. Felizmente, Oscar conseguiu salvá-lo e com isso perceberam o que havia acontecido com os aldeões. A dedução levou o protagonista a atacar a planta maior, o que impediu que as menores reagissem, mas a planta acabou liberando um veneno. Oscar conseguiu se proteger parcialmente, mas Lazar foi atingido diretamente. Enquanto Oscar corria para ajudá-lo, ouviu a voz de uma mulher perguntando o que faziam naquela floresta. Logo depois, uma figura feminina apareceu em um galho de árvore e os levou para sua casa, onde começou a preparar um antídoto para Lazar. A mulher se apresentou como Lucrécia, embora poucos a chamassem assim. Curiosamente, ela se apresentou da mesma forma que Tina, e isso porque também era uma bruxa, só que da Floresta Proibida. Depois de se apresentar, perguntou como Tina estava, pois parecia conhecê-la desde que ela se tornara bruxa. O motivo de sua pergunta era simples: só de ver a barreira protetora de Oscar, Lucrécia sabia que tinha sido Tina quem a lançara, já que só ela conseguia realizar aquele tipo de magia. Conversando com Lazar, Lucrécia soube que o protagonista tinha conseguido superar a torre sozinho, o que a impressionou, já que até para ela, aquela torre foi um desafio, e como ele tinha conseguido, ela tentou adivinhar o que Oscar tinha pedido. A sua primeira aposta foi dominação mundial. Lazar corrigiu dizendo que o pedido de Oscar tinha sido se casar com Tina, mas como ela o rejeitara, ele acabou se tornando o guardião dela. Lucrécia então pensou que o pedido devia ser algo complicado, porque Tina usava magia espiritual há muito tempo e por isso não demonstrava interesse por homens. Entre os magos, quem usa magia espiritual deve permanecer puro, e caso não siga essa regra, precisa usar muito mais poder mágico. Mas no caso de Tina, Lucrécia acreditava que isso não seria um grande problema. Além disso, achava que o casamento não seria ruim para ela. Por isso se ofereceu para ajudar o príncipe. Sua ajuda consistia em oferecer um afrodisíaco, pois mesmo que Oscar fosse imune às poções, talvez alguma surtisse efeito. Oscar recusou. Então Lucrécia sugeriu algo mais interessante do que um afrodisíaco. Logo depois, ela fez um movimento como se fosse lançar um feitiço. Oscar entendeu aquilo como uma ameaça e não estava errado. Lucrécia admitiu que não era tão boa em combate quanto Tina e pediu desculpas. Como a situação ficou tensa, Lazar sugeriu que saíssem dali, já que descobriram a causa das mortes. Antes de partirem, Lucrécia disse que poderiam visitá-la sempre que quisessem. De volta ao castelo, Tina notou algo estranho em Oscar e Lazar, então perguntou se algo tinha acontecido durante sua ausência. Oscar respondeu que não, mas depois disso saiu para resolver algumas coisas. Enquanto ele saía, Tina teve a sensação de que havia algo diferente nele e perguntou se ele estava bem, e ele disse que sim. Ela decidiu não insistir, mas sentia que havia algo errado. Na manhã seguinte, a bruxa foi ver como Oscar estava e ele respondeu que tudo estava bem, mas na verdade estava tendo alucinações e visão turva. Ainda sem entender, Tina foi falar com Lazar, querendo saber se Oscar estava dormindo bem ou se tinha tido algum tipo de relação com alguém. Como Tina insistia, Lazar achou que era ciúmes, mas Tina negou e foi falar com o grupo de mágicos farsantes. Ela contou a ele sua teoria. Oscar tinha uma parceira porque ultimamente sua energia vital oscilava e porque ele tinha um cheiro de perfume feminino. Os mágicos disseram que estiveram com ele recentemente e não sentiram cheiro nenhum. Para Tina isso era estranho, pois para ela era evidente sempre que se aproximava de Oscar. Quando terminou de falar, Tina pareceu perceber o que estava acontecendo e por isso ficou muito brava, fazendo todo o castelo tremer. Ela pediu desculpas aos magos e disse que precisava partir. Os magos, assustados, perguntavam quem seria capaz de trair Oscar. Então Tinasha foi falar com ele, querendo saber por que ele não havia contado que tinha visto Lucrécia. Ela lhe disse que ele precisava ter mais cuidado, afinal ele mesmo lhe disse que ainda era vulnerável a ataques, incluindo ataques biológicos, e que mesmo confiando em si próprio, poderia acabar morto um dia, algo que Plá não compreendia. Acontece que Lucrécia havia lançado um feitiço em Oscar que o fazia fingir ser seu parceiro enquanto dormia, sugando sua energia aos poucos com doces sonhos.
Esse mesmo feitiço poderia matá-lo em uma semana. Oscar realmente vinha tendo sonhos agradáveis, mas ao acordar esquecia tudo. Ele só descobriu isso porque sentiu o perfume das flores no início e achou que era porque tinha uma parceira. Mas, quando soube que só Lucrécia conseguia sentir o cheiro daquelas flores, entendeu que era obra dela. Agora, o mais importante era desfazer o feitiço, pois a energia vital de Oscar estava diminuindo. Ainda assim, quebrar o feitiço à força poderia custar a vida dele. Então seria Tinasha quem precisaria fazer isso por ele, enquanto ele dormia. Sem outra saída, foi o que fizeram. No sonho de Oscar, ele entrou em uma casa onde encontrou Tinasha sentada em uma cama. Ela, naquele instante, ouviu a voz da waifu dizendo que aquilo era de mau gosto. Quando ele a abraçou, algo fez com que começasse a apertar o pescoço dela, até que, em desespero, ela quase morreu. O desespero dele foi tanto que acabou acordando. Ao despertar, a waifu o parabenizou. Ele havia conseguido desfazer o feitiço e ainda recuperou toda a energia que Lucrécia havia roubado. Oscar, no entanto, estava visivelmente chateado. Mesmo que fosse um sonho e não fosse de fato ela, ele não queria feri-la. Tinasha não entendia bem o motivo, já que enquanto Oscar carregasse aquela espada, teria que matá-la a qualquer momento. Dito isso, Tinasha foi encontrar Lucrécia. Chegando lá, repreendeu a bruxa por sua atitude, chamando-a de depravada. Lucrécia, por outro lado, revidou dizendo que a forma como Tinasha quebrou o feitiço também não tinha sido das melhores. Então Lucrécia quis saber por que Tinasha tinha feito aquilo, pois ela sabia que havia um pacto com Oscar. Para Lucrécia, tudo não passava de uma forma de saudação, ainda que quase tivesse matado o herdeiro. O que ela realmente queria saber era como Oscar tinha reagido. Tinasha contou que ele ficou muito chateado por ter sido forçado a mandá-la para Mimir, mas Lucrécia achou normal e disse que ele devia ter se sentido muito mal por isso. Ela reforçou que Oscar era um bom homem. Lucrécia então perguntou se poderia ficar com ele. No início, Tinasha aceitou, mas depois de pensar melhor mudou de ideia. Lucrécia questionou se ela havia se arrependido, mas Tinasha disse para não se preocupar com isso. Ela não achava uma boa ideia envolver mais bruxas naquela história, e sabendo que Lucrécia provavelmente seria vítima de alguma bruxa, certamente a bruxa do silêncio, não seria nada fácil quebrar a maldição. Para compensar o que havia feito, Lucrécia entregou algumas garrafas a Tinasha. Eram garrafas de Oscar contendo seu sangue e, bem, o resto ela preferia não pensar. Segundo Lucrécia, isso poderia ser útil para desfazer a maldição. Tinasha, por sua vez, achava que Lucrécia precisava abandonar esses hábitos, mas a bruxa explicou que seu feitiço não queria duplicá-la, e sim fazer Oscar refletir seus próprios desejos. Ou seja, quando Tinasha interveio foi como se o tivesse deixado louco. Então ela não deveria ser tão orgulhosa e deveria pedir perdão a Oscar. De volta ao castelo, Tinasha foi até Oscar para se desculpar, mas não foi tão fácil. De algum modo, ela acabou sentada no colo dele e foi ele quem pediu desculpas primeiro. Depois disso, ela deixou o orgulho de lado, o abraçou e também pediu desculpas. No dia seguinte, Oscar treinou com os soldados, inclusive Aos, mas aquilo não representou grande desafio para ele. De longe, Tinasha o observava, perguntando-se até onde o príncipe poderia chegar. Talvez ele fosse forte o bastante para derrotar até uma bruxa como ela. Quando Oscar a viu, convidou-a para participar. Ela hesitou no começo, mas acabou aceitando quando ele disse que ela poderia usar magia. Tinasha tinha uma condição, e era hora de Oscar usar a caixa. Assim começou o treino. O príncipe era hábil com feitiços de corte, mas parecia negligenciar o ataque da bruxa. Para quem assistia, tudo era impressionante, tanto aqui a habilidade de Oscar quanto a magia de Tinasha. Para conseguir um combate corpo a corpo, ela fez uma finta com a espada como nunca antes se via. Naquele treino parecia que a bruxa estava apenas testando Oscar. Ela não queria feri-lo de verdade, então usou feitiços para que ele pudesse treinar. Depois de ver como Oscar lidava com os feitiços, ela quis encerrar o treino. Enquanto curava os pequenos ferimentos que Oscar havia sofrido, ele comentou que Tinasha tinha pegado leve, afinal, lutando apenas com magia, ele mal se machucara. Mas ela negou, dizendo que os feitiços usados exigiam muita concentração e encantamentos complexos, e que não queria enfrentar Oscar em combate direto de novo. Tocando o rosto dela, Oscar disse que não queria machucá-la, e ela retrucou que ele estava sendo ingênuo. Não que quisesse ir com Godito, mas disse de todo modo que ainda precisava fazer muita coisa, como desfazer a maldição de Oscar. Para Oscar, a solução era simples, bastava que ela se tornasse sua esposa. Mais uma vez, Tinasha disse não, lembrando a diferença de idade entre eles. Mas Oscar não ligava para isso e continuou insistindo. No castelo, um emissário da nação Cusco chegou. Ele queria uma audiência com a bruxa da Lua Azul. Como sabiam que ela estava lá, era um mistério, mas o rei deixou a decisão nas mãos de Oscar. Então o príncipe foi recebê-los. O emissário se apresentou como Kagar,
um nome curioso, é verdade. Ele insistiu em falar com a bruxa, mas Oscar negou, dizendo que sua esposa não estava lá. Kagar pareceu ofendido, afirmando que não era brincadeira e que não tomaria muito tempo dela, pois sabia que Tinasha estava lá, ou melhor, que a jovem era a bruxa em questão. E isso surpreendeu Oscar, pois poucas pessoas sabiam o verdadeiro nome dela, e agora Kagar também a chamava assim. Ao lado dele já procurava por Ukar. Então, Tinasha apareceu, aproveitando o momento para se apresentar. A partir daquele dia ela estaria a serviço de Oscar. Seu nome era Miralis. Um nome que talvez fosse estranho para quem não a conhecia, mas era o mesmo nome da garota que estava com careca. Tinasha logo percebeu que Miralis não era uma pessoa comum, mas não deu tanta importância. Pelo visto, Miralis estava envolvida em algumas das ações que Baal havia mencionado. Deixando isso de lado, a bruxa recebeu a visita de Lucrécia, que apareceu para sair com sua amiga, justo quando Tinasha queria falar sobre como enfrentou Oscar. Lucrécia destacou como o príncipe estava ficando cada vez mais forte, mesmo sem a ajuda do novo anjo. Tinasha pensava que talvez fosse melhor se ele não ficasse mais forte. Quando olhava para ele, sentia como se quisesse desaparecer, algo que não entendia totalmente, mas por um instante desejou que houvesse alguém capaz de acabar com ela, pois já estava cansada de tentar encontrar essa pessoa. Foi então que Oscar e Lazar chegaram ao local. O herdeiro falou para ela que havia alguém querendo encontrá-la e a chamou de Eti. Tinasha respondeu normalmente, mostrando que esse era mesmo seu nome verdadeiro. Ela foi até o homem e a primeira coisa que ele pediu foi para ela parar de chamá-la de Aeti e perguntou direto o que ela queria. O homem explicou que a Constituição de Cusco havia restaurado os direitos dos mágicos perseguidos em Tajiri e que agora eles buscavam desenvolver e usar seus poderes. Basicamente, aquilo era o que as pessoas de Cusco queriam. Eles queriam que Tinasha voltasse para ajudar a expandir o conhecimento daquele lugar. Isso irritou a waifu, que disse que estava naquele castelo porque era a protetora de Oscar e que só tinha aceitado ver o homem porque o protagonista havia pedido. Ela não via motivo para ouvir alguém que nem sequer havia subido em sua torre, muito menos para sair oferecendo ajuda por aí. Tinasha ficou tão zangada que, para encerrar a conversa, mandou o homem desaparecer sozinho. O homem a amaldiçoou porque parecia que queria que ela fosse com ele. Como ele tentou chamá-la de Ati, mas não conseguiu, devia estar pensando em algo diferente, pois não podia voltar sem ela. Por isso, a primeira coisa que passou pela cabeça dele foi separar Oscar e Tinasha. Enquanto ele voltava, Oscar e Tinasha encontraram Lucrécia novamente. Tinasha perguntou se ela sabia algo sobre Cusco, mas Lucrécia não parecia saber nada. Antes disso, Oscar explicou que Cusco era um grupo de mágicos que se declararam independentes há menos de um ano. Foi então que Merdin apareceu, correndo na direção da waifu com a intenção de atacá-la. Tinasha reagiu rápido pegando a adaga de Lucrécia, mas no fim foi Aus quem conseguiu parar os dois. Ao mesmo tempo, Oscar empunhou sua espada contra Aus, perguntando o que ela pretendia. Antes que ela pudesse responder, Merdin começou a gritar com Tinasha, chamando-a de enganadora de homens e dizendo que ela deveria deixar o país. Aus tentou acalmar Merdin, mas parecia que não teria sucesso. As palavras da mulher afetaram Tinasha mais do que o esperado, apesar de ela estar acostumada com insultos, porque nunca traiu ninguém, nem desejou o coração de outro. Ao ouvir isso, Oscar abraçou Tinasha, mostrando que já havia muita confiança entre eles. Voltando a Merdin, Lucrécia comentou que dava para perceber que ela estava sob controle mental. Embora reclamasse um pouco, ela finalmente conseguiu desfazer o feitiço. Na manhã seguinte, Tinasha levou Oscar até sua torre e contou que havia enviado um parente para investigar Cusco. A partir daquele dia, eles começariam a treinar juntos. Ela pediu para que ele desse o seu melhor e, principalmente, não morresse durante o treino. A razão, pelo menos a que ela explicou para Oscar, era que queria que ele tivesse todos os recursos e habilidades possíveis e que fosse capaz de escolher entre o máximo de opções. Assim, o protagonista passou seus dias cumprindo seus deveres reais e treinando com Tinasha. Isso devia ser bastante cansativo, mas ele não reclamava e continuava firme. Em uma das sessões, o cansaço afetou Oscar e ele não conseguiu perceber um ataque que Tinasha havia usado, uma espécie de videira invisível. A waifu percebeu que ele estava exausto e decidiu encerrar o treino por aquele dia, dizendo que seria melhor que ele dormisse um pouco. Antes que ela terminasse de falar, Oscar acabou dormindo em seu colo. Quando o príncipe acordou, procurou seu cru, e o carinho entre eles era claro. Tinasha se preocupou e deu a ele um chá para ajudar na recuperação, explicando o possível motivo do ataque da videira. Oscar possuía poderes mágicos, mas como carregava da espada K, não podia usar magia diretamente. O lado bom era que ele conseguia ver ataques baseados em magia. Mais de 10 anos
se passaram com aquele treinamento no qual Tinasha ensinou Oscar a encontrar o núcleo das magias para lidar com elas. Oscar aprendeu rápido e Tinasha considerou se deveria fazê-lo lutar contra outros humanos da maneira mais oportuna possível. Foi então que um grupo de aventureiros chegou até a torre, procurando superar seus desafios. Aproveitando a chance, a waifu se apresentou como a bruxa e avisou que, para realizar seu desejo, eles teriam que derrotar Oscar. Os aventureiros estavam confiantes e se prepararam para a luta. Tinasha, animada, disse a Oscar que não permitiria que ninguém morresse, então ele deveria lutar com tudo. A batalha começou, 1 contra 5, e como esperado, Oscar derrotou todo o grupo sem dificuldades. Para Tinasha, aquilo foi impressionante. Então, naquele dia, seria o último treino, antes que Oscar perguntasse se agora já podia vencê-la. Ela respondeu de forma vaga, dizendo que, se soubesse, não seria engraçado. O familiar que Cusco havia enviado chegou à torre com informações. Eles descobriram que Cusco tinha cerca de 200 magos reunidos, incluindo magos espirituais. Algo preocupante, já que geralmente um país tem de 20 a 30 magos. A possibilidade era de que eles causassem uma guerra ou invocassem demônios. Também sabiam que Cusco parecia ter um rei, mas não tinham informações sobre ele. O melhor seria investigar para entender suas intenções. De repente, Aos apareceu com notícias ruins. O general Etard havia ido para o outro lado. Etard foi muito importante para Oscar e Aos, pois foi ele quem os treinou e os tornou quem são hoje. Miralis também ficou triste com essa perda, já que Etard era parente dela e sempre gentil. Foi graças a ele que ela estava no castelo. Agora, com a perda, Miralis sabia sobre a maldição de Oscar, algo que poucas pessoas no castelo conheciam. Para ela, aquilo era sério, porque a linhagem do reino estava em perigo. Aproveitando o momento, Oscar pediu Tinasha em casamento mais uma vez, mas ela recusou novamente. Ele começou a pensar que talvez fosse porque ela não gostava de algo nele. Ele perguntou, mas Tinasha respondeu, perguntando se ele sabia o motivo. Parecia que nenhum dos dois conseguia imaginar uma resposta. Foi Lazar quem deu uma pista, dizendo que o problema de Oscar era que ele gostava de incomodar as pessoas. Com isso, a bruxa já tinha um motivo para ter rejeição. Mesmo assim, Tinasha confiava que nos 6 meses que ainda tinha com ele, conseguiria desfazer a maldição. De repente, vemos... Sim, ela disse o nome de novo, que está bastante ferido e tremendo de medo em um beco. O motivo desse medo era Miralis, que reclamava com ele por ter coragem de aparecer naquele lugar. Afinal, foi seu senhor quem o eliminou bem na frente dos seus olhos. Imagino que ela se referia ao Desvidbaut, e o responsável por isso, o albino, é chamado Lanak, o governador de Cusco. À tarde, Tinasha adormeceu e teve uma lembrança. Lanak a carregava nos braços, chamando-a de Eti. Ficou claro o relacionamento que eles têm, já que Lanak falava com ela com muito carinho e a waifu parecia confiar totalmente nele. Quando ela finalmente acordou, encontrou Plota ali segurando-a nos braços. Talvez por isso, aquela lembrança tenha vindo à tona. Na manhã seguinte, ainda um pouco perturbada por um pesadelo, Oscar foi chamado pelo pai. Eles estavam conversando e o assunto era sobre a possível esposa de Oscar. O pai explicou que havia uma mulher com uma resistência mágica muito forte, bem maior do que eles esperavam. Essa mulher estava mais perto do que Oscar imaginava, tanto que até ele próprio já devia ter sentido seu poder. Essa pessoa era Miralis. Segundo as informações que tinham, ela possuía uma força mágica superior à de um mago comum da corte. Além disso, por causa de sua linhagem, a magia dela se acumulava com cada geração. Quando alguém da família morria, seus descendentes recebiam o poder dessa pessoa. Ou seja, cada membro da família que desaparecia aumentava o poder mágico dos que ficavam. Mesmo assim, Oscar não gostou da ideia e rejeitou o que o pai propunha. Mas o pai insistiu, dizendo que tudo aquilo era para o bem dele e que Oscar não deveria agir com arrogância. Então, pelo menos, ele decidiu dar uma chance para conhecer melhor Miralis. Normalmente, Oscar tentaria se aproximar dela aos poucos numa conversa comum, mas ele não agiu assim. Foi direto ao ponto, perguntando sobre a magia selada que Miralis tinha. Depois disso, perguntou a Lar se ela sabia onde Tinasha estava, já que fazia uma semana que não via ou tinha notícias dela. Enquanto isso, Tinasha estava na torre conversando com Lucrézia sobre tudo o que estava acontecendo. Ela dizia para a amiga que talvez conseguisse se livrar daquela situação. Tinasha achava até bom que Oscar tivesse outras opções, principalmente sobre casamento, porque ela se sentiria mal em ser a única escolha dele. Tudo aquilo parecia estranho, tanto que Lucrécia questionou se Tinasha estava certa sobre o que falava. Mesmo sendo uma bruxa, Tinasha ainda era humana no fundo. Mais tarde, Litola avisou a Tinasha que havia um novo aspirante na torre, Oscar. Nivan comentou que Oscar já havia alcançado o topo, batendo recordes tanto no número de aspirantes quanto na rapidez para completar a torre, mas nada disso era importante para Oscar naquele momento. Ele se aproximou de Tinasha,
segurou suas bochechas e perguntou por que ela o evitava. Ela deu uma desculpa meia-boca, dizendo que estava ocupada tentando entender a bênção da bruxa do silêncio. Uma bênção complicada, delicada, que parecia testar sentimentos opostos como amor e ódio. Isso deixou Tinasha meio assustada e depois ela ficou sem responder, claramente preocupada. Por isso, Oscar a abraçou e disse que quando tivesse tempo, poderiam sair para jantar juntos. No dia seguinte, enquanto a WF estava no castelo, Aos foi até ela para falar sobre Miralis. Havia algo suspeito que Aos tinha descoberto. Ao revisar os pertences de Etar, nada apareceu que a ligasse à mulher em questão. Por mais que investigassem, não encontravam nada. Isso deixou Aos preocupado e Tinasha também compartilhou desse sentimento. Tinasha contou que tinha procurado por todo o país alguma mulher que pudesse ser a esposa de Oscar, mas as únicas opções eram bruxas. A hipótese era que, naquela época, a avó de Miralis ainda estava viva, e por isso, Miralis não tinha seus poderes mágicos completos. Ainda assim, isso não fazia muito sentido, já que Tinasha ela havia procurado mulheres de todas as idades e, mesmo assim, só encontrava bruxas. O mais estranho era que não existia nenhuma mulher com tanto mana quanto Miralis, o que aumentava a possibilidade de que ela estivesse escondendo algo. Eles não sabiam se a intenção dela era contra a família real ou para expulsar Tinasha do castelo. Por sorte, Miralis estava por perto, e tanto Aos quanto Tinasha fingiam ter um relacionamento secreto para observar as reações dela e descobrir o que fazia. Mas a estratégia deu meio errado porque o protagonista também os viu e foi até a sala do Tesouro Real. Depois, ele ligou para sua esposa e perguntou o que ela estava fazendo. Tinasha respondeu que estava analisando a bênção e recebendo relatórios de seus parentes. Enquanto falava, percebeu a atitude estranha de Oscar. Ela tentou se aproximar para acariciar sua bochecha, mas ele impediu e colocou uma pulseira nela. Isso não era normal. A pulseira era feita de uma magia parecida com a espada dele, e isso assustou Tinasha. Ela não entendia o que estava acontecendo, e Oscar entrou num modo mais agressivo e controlador, dizendo que ela era mais irresponsável do que imaginava. Ele falou que ela tinha sido paciente até demais, mas que havia limites, que ele não a trouxe ali para entregá-la a outro homem e que, se ela não entendesse isso, ele a faria sentir pena. Depois disso, Tinasha entrou em um tipo de transe e ficou paralisada. A situação a fez lembrar do que aconteceu com Lanak, e ela começou a se desesperar, implorando para que a soltassem e resistindo para não deixar aquilo acontecer. Ela então mudou a postura para algo mais agressivo, tentando lutar contra o controle. Oscar percebeu o perigo e tocou sua bochecha, o que a acalmou. Ele pediu desculpas, dizendo que só queria assustá-la um pouco e que tinha passado dos limites. Reconheceu que aquilo foi uma má ideia e que um simples pedido de desculpas não iria resolver tudo, ainda mais sabendo que ela tinha lhe dado uma surra quando ele não tinha feito nada. Para piorar, a esposa estava sentada no colo dele, como se nada tivesse acontecido. Para tentar melhorar a situação, Oscar disse que Tinasha não tinha ferimentos graves. Depois, ela contou a ele sobre as suspeitas em relação a Miralis, explicando que não havia provas contra ela, mas que queria entender mais sobre aquela mulher antes de estragar a possibilidade de ficar com Miralis. Por causa desse comentário, Oscar foi até o pai e deixou claro que Tinasha não estava no castelo só porque era a única opção. Ela estava ali porque gostava realmente dele. Isso surpreendeu a todos, até a própria Tinasha, que nem tinha percebido o quanto Oscar a queria. Depois disso, ficou claro para o protagonista que não adiantava tentar apresentar outras mulheres a ele. Tinasha era a única que ele desejava. Isso pareceu irritar Miralis. Ainda assim, Oscar disse a ela que não pretendia se casar com ela. Além disso, ela seria destituída do seu posto e seu passado investigado. Miralis tentou protestar, mas nem foi ouvida. Naquele momento, a bruxa sentiu algo estranho. Eles haviam cruzado a barreira do castelo, algo que parecia estar sob controle de Miralis. Tinasha tentou lançar um feitiço, mas a pulseira bloqueou seu poder. Isso fez com que a WF fosse ferida, e o responsável por isso não era outro senão Miralis, que afirmou que teria deixado Tinasha sozinha se não tivesse percebido. Sem a pulseira, Tinasha se preparou para o combate, mesmo com um olho machucado. Além disso, ela estava acompanhada por uma fera mágica, que Balti havia deixado aos cuidados de Miralis. Por isso, os dois tinham recolhido o núcleo da fera que Tinasha derrotou. Diante do agravamento da situação, a história dá início a um confronto para corrigir os erros cometidos. Afinal, o treinamento que Tinasha teve com seu amado não poderia ser em vão. Então o combate com Miralis se inicia. Enquanto Tinasha enfrenta Miralis, Oscar se ocupa em lutar contra a besta mágica. Apesar disso, nossa heroína carrega uma vantagem que sua adversária conhece muito bem. Por isso, Miralis elabora uma estratégia com algumas esferas mágicas, conseguindo assim equilibrar o nível de poder. As coisas acabam ficando mais difíceis do que o esperado, deixando apenas duas alternativas para derrotar Miralis. A primeira delas seria permitir que o castelo fosse reduzido a cinzas.
Já a segunda, embora mais vantajosa, exigiria um enorme esforço de Oscar. Determinado, Oscar escolhe a segunda opção e decide seguir o plano tradicional. Tinasha assumiria seu papel de maga, enquanto ele a protegeria até que o feitiço dela fosse lançado. Assim, o combate se transforma em uma batalha de 2 contra 1. Oscar não possui grande vantagem, visto que Miralis é capaz de desmanchar encantamentos com certa rapidez. Porém, no corpo a corpo, ele se vale dos recursos que tem e consegue enfrentar a besta e Miralis. Com isso, Tinasha aproveita para lançar seu feitiço, o que lhes garante a vitória. No entanto, de algum modo, Miralis consegue escapar, embora Tinasha já soubesse para onde ela pretendia ir. O cofre real. Lá, Miralis apanha uma caixa que a deixa visivelmente contente. A bruxa, que já estava no local, observa a cena e comenta que não entende as intenções dela, mas não permitirá que leve nada dali. Com um semblante desesperado, Miralis retruca que aquilo é necessário para ela, custe o que custar, e que a bruxa jamais entenderia. Aproveitando que estão juntas, Miralis revela o motivo de estar ali. No futuro, Tinasha encontrará a ilusão que tanto persegue apenas para se divertir ao vê-la sofrer. Miralis pede para ouvir a explicação novamente, mas dessa vez Tinasha a impede. Assim, o conteúdo da caixa se liberta. Percebendo o arrependimento de Miralis por não ter força suficiente, Tinasha observa as lágrimas dela enquanto pede desculpas a Balt. Em seguida, uma espécie de brilho emana de Miralis, que então desaba. Tinasha explica a Oscar que ela não morreu completamente, pois seu corpo continua vivo, mas sua alma desapareceu. Com as feridas curadas, a heroína pergunta a Oscar o que Miralis planejava levar. Ele, porém, também não sabe ao certo. Não se tratava de um tesouro, mas de algo que a mãe dele havia trazido. Diante da dúvida, o príncipe retoma a velha questão: se Tinasha aceitaria se casar com ele. Ela responde mais uma vez que nunca aceitará, o que significa que ele precisa desistir. Mas para o príncipe, isso não tem importância. Ele não vai desistir. Observando a cena, a bruxa pensa consigo mesma que precisa criar mais opções para Oscar para que ele a esqueça de uma vez, pois teme que a escuridão de seu passado o afete. Ela espera que um dia consiga soltá-lo de sua mão. Em outro cenário surge a imagem de uma cidade em chamas. Ao longe, Lana observa tudo com satisfação. Para ela e sua comitiva, é um belo espetáculo de destruição como nas eras antigas. Fica claro que não há esperança de recuperação. Nos planos deles está a queda das 4 principais nações, a fim de mergulhar o mundo no caos. Enquanto isso, Tinasha continua a estudar a maldição e parece ter finalmente encontrado uma solução. Numa noite, enquanto aplica um feitiço em Oscar, Tinasha reflete sobre como sentimentos como amor e ódio influenciam as pessoas. Na manhã seguinte, Oscar desperta com várias marcas no corpo e pergunta a ela o que significa aquilo. Tinasha explica que essas marcas se sobrepõem a outra maldição, anulando-a. Em outras palavras, ela conseguiu quebrar a maldição dele. Agora, ele poderia tomar banho e limpá-las. Mais tarde, Tinasha é obrigada a comparecer ao aniversário do rei, o que para ela não passa de um compromisso diplomático. Durante o evento, Lazar chega com a notícia de que o príncipe de Tajiri não poderá comparecer, devido aos ataques de Kuzco, e enviará em seu lugar sua irmã, a princesa Cecília. Ao ouvir isso, a bruxa fica pensativa sobre a situação. Depois, Tinasha transfere a Oscar o título de dono de Nar, o dragão que sempre a acompanha. Oscar não vê problemas e aceita, então Tinasha transfere a autoridade para ele. Num instante, Oscar olha para Tinasha, que não demonstra desconforto. Ela apenas diz que mudanças são necessárias. Durante a festa, Tinasha se sente um pouco deslocada, afinal não é comum uma bruxa estar em uma celebração como aquela. Oscar, por sua vez, pretende apresentá-la como sua noiva, mas Tinasha recusa. Entre os convidados, a princesa Cecília demonstra certo interesse por Oscar. Ele, curioso com o que aconteceu em Kuzco, sente que precisa conversar com ela. Ambos se dirigem para um local mais reservado, mas Cecília só fala sobre o vestido dela e outros assuntos sem importância. Felizmente, Tinasha chega e interrompe a conversa para tratar de temas mais relevantes com Oscar. Sozinha com ele, Tinasha prepara um feitiço e, enquanto o faz, diz ao príncipe que deveria ter morrido há 400 anos e que ele não deveria se apaixonar por mortos. Ela insiste para que ele siga seu caminho e não se esqueça de que o futuro do reino depende dele. Dito isso, Tinasha se afasta, mas Oscar tenta segurá-la, interrompendo o gesto ao perceber a presença de Lanak, que havia aparecido ali pela bruxa. Surpreendendo a todos, Tinasha o recebe com um abraço caloroso, feliz por vê-lo vivo. Lanak diz a ela que fundou a nação de Kuzco, para que pudessem viver juntos e que ela seria sua rainha. Logo em seguida, ele nota a presença de Oscar e pergunta quem é aquele rapaz.
Com indiferença, Tinasha responde que ele é alguém com quem ela teve um pacto no passado. Ao analisá-lo por alguns segundos, Lanak o reconhece como portador da espada K, mas despreza sua força, acreditando que, mesmo com poder, não adiantaria de nada. Oscar sente o mesmo que todos nós. Uma grande confusão. Antes que ele pudesse dizer algo, Tinasha o lembra, em tom mais ríspido, de que quando sua maldição foi quebrada, o pacto entre eles se desfez. Se ele ousar ferir Lanak, terá que enfrentar a própria Tinasha. Para Lanak, tudo aquilo não passa de uma perda de tempo. Eles partem, deixando Oscar sozinho. Na manhã seguinte, os amigos de Oscar se mostram preocupados com ele, mas ele tem algo em mente: falar com Lucrécia. No entanto, ela mesma aparece no castelo evitando que ele tenha que procurá-la. Ela confirma que Tinasha lhe havia partido e que também havia recebido um convite de Kuzco. Lucrécia, assim como outras bruxas, recusou o convite, mas o fato de Tinasha ter aceitado pode representar uma ameaça para todo o continente. E então, ele fica pensativo sobre o tipo de relação que existia entre eles. Lucrécia explicou que Tincha a procurava desde que ela se tornara uma bruxa, e por isso estava feliz que eles finalmente tivessem se reencontrado. Mas, para nosso espanto, havia algo estranho naquela situação, como se ele estivesse preso em algum tipo de sonho. Ainda assim, Lucrécia não se importava, desde que Tina estivesse disposta a aceitá-lo. Afinal, ele não tinha o direito de intervir. Oscar, no entanto, não pensava em desistir e estava decidido a lutar por ela, e caso ela insistisse em ficar com outra pessoa, ele estaria disposto a fazer o que fosse preciso para reconquistá-la. Parecia que aquilo era uma espécie de teste de coragem, então Lucrécia contou palavra por palavra tudo o que sua amiga havia lhe dito. Ela só dividiria aquela informação com quem estivesse pronto para enfrentá-la até o fim. E como ninguém dali desistiu, ela prosseguiu com a história. A primeira coisa que precisavam saber era o verdadeiro nome dela, voltando àqueles nomes complicados, já que o nome real era Tinajas Mayer-Ur, a Eterna Tuar. Ela esperava que, ao ler isso, alguém despertasse algum tipo de demônio, mas o importante era que Tuar tinha sido um grande império mágico que foi destruído há cerca de 400 anos. Sendo assim, ela pertencia à realeza, e seria a próxima rainha de Tuar, pois lá o poder determinava o governante, não a linhagem. Os candidatos ao trono eram escolhidos dessa forma, e Tinasha era a mais forte e promissora, enquanto o herdeiro legítimo era Lanak, único filho do rei. Só que Lanak não tinha tanto poder quanto Tinasha, então todos acreditavam que ela seria coroada rainha e ele apenas seu consorte. Mesmo assim, Lanak a tratava bem e mantinha um bom relacionamento com ela. O que ninguém percebia era que a corte estava dividida em duas facções. Uma que queria manter relações diplomáticas com outras nações e outra que preferia isolar o reino. Enquanto ninguém se dava conta, o rei ficou doente, o que fez os diplomatas apoiarem Tinasha e os conservadores ficarem ao lado de Lanak. Isso parecia sem sentido, já que a bruxa tinha a coroa praticamente garantida. Foi aí que os conservadores decidiram agir para evitar que Tinasha tomasse o trono, fortalecendo o poder de Lanak. Quando ela tinha 13 anos, acordou nos braços de Lanak, sendo levada para um ritual em que ele a perfurava repetidamente com uma adaga, dizendo que precisava prolongar sua vida para que ela não morresse. Então eles começaram um ritual terrível. Enquanto Lanak a feria, os magos curavam suas feridas até conseguirem invocar alguma coisa. Esse algo deveria aumentar o poder de Lanak, mas o poder invocado era tão imenso que os magos não conseguiam contê-lo, ameaçando destruir todo o reino. De alguma forma, Tinasha conseguiu pronunciar um feitiço que conteve aquele poder dentro dela, tornando-se seu receptáculo. Quando tudo acabou, ela estava completamente curada, mas pagou um preço alto, passou 3 dias em agonia, incapaz de se mexer. Antes dessa liberação de poder, a energia se espalhou por todo o continente, formando 5 lagos mágicos. Depois de tudo isso, Tinasha virou uma bruxa e ergueu sua torre em um canto do que havia sido Tuar, dedicando-se desde então a procurar Lanak. Agora, no presente, todos queriam saber o que a waifu sentia por ele. A resposta era óbvia, pois o feitiço de Tinasha serviu para desativar temporariamente a barreira de Oscar, e assim Lanak o subestimou. Foi nesse momento que ela deixou seu dragão com Oscar, e ele, cheio de determinação, decidiu que não mudaria seus planos de ir atrás de Lanak. Enquanto isso, uma carta vinda de Kuzco chegava, endereçada às 4 grandes nações, exigindo a rendição delas. Descobrimos também que, dias atrás, Tajiri havia enviado 10.000 soldados para enfrentar Kuzco, e nenhum deles voltou com vida. Por outro lado, Kuzco perdeu apenas 50 magos.
Ao mesmo tempo, Kuzco formou alianças com 5 grandes cidades de Tajiri, causando milhares de mortes. O mais assustador era que os edifícios permaneceram intactos, mas todos os moradores simplesmente desapareceram, sendo vítimas da Bruxa da Lua Azul. Por causa disso, pediram reforços, e Oscar foi enviado com a caixa para eliminar a bruxa. Mesmo assim, ele sabia que era o único capaz de matar sua waifu, mas não tinha a menor intenção de fazer isso. E se Tajiri precisasse de ajuda, ele a daria, contanto que o inimigo fosse Kuzco. Esses comentários irritaram profundamente o rei, que gritou com Oscar, lembrando de que a vida de muitas pessoas dependia dele. Oscar, firme, disse ao pai que permaneceria fiel à sua decisão, sem a menor intenção de perder nada nem ninguém. Como Oscar não recuou, o rei acabou aceitando, com a condição de que o filho assumisse o trono como rei. Parecia apressado, mas era o que tinha que ser feito no castelo Tajir. Enquanto isso, o príncipe Helz refletia sobre o que poderia fazer contra Kuzco, mas não via muita chance de sucesso. Foi então que Tinashe apareceu diante dele acompanhada de outros 2 magos. Quando ficaram sozinhos, ela o avisou de que tudo se resolveria em 2 semanas e pediu que ele não enfrentasse Kuzco até lá. Depois de dizer isso, ela desapareceu. Em Kuzco, os magos ficaram sabendo que as 4 nações haviam unido forças, mas Lanak não se importava, pois achava que não faria diferença. Ele tinha planos de lançar um feitiço capaz de cobrir o continente inteiro, algo que Tinashe havia lhe ensinado. Afinal, ela tinha sido uma discípula muito poderosa. No entanto, sempre que tentava se lembrar de Lana, sentia um desconforto esquisito. Mais tarde, um dos magos de Kuzco perguntou ao waifu sobre a reação de Lanak, relacionando isso ao fato de que todas as bruxas eram mulheres. Isso se devia ao fato de que os homens não conseguiam manter mana por muito tempo, o que acabava afetando sua mente. Voltando à nossa história, Fuatiri não fez nada para ajudar, e para piorar, o desaparecimento das pessoas passou a gerar desconfiança. Para complicar ainda mais, Cecília apareceu só para se aproximar de Oscar. Ela queria conhecê-lo melhor, como todos poderiam imaginar. Sem rodeios, a mulher o questionou se a garota que o acompanhara na festa era a Bruxa da Lua Azul. Ela também mencionou que aquela garota vinha visitando o irmão dele todas as noites e que já estava na hora de ela ir embora. Aquilo caiu muito mal para Oscar, que estava indo até Helz em busca de respostas. Enquanto isso, Tinashe apareceu de novo com os 2 magos, e todos ficaram tensos ao ver o portador de Akasha. Assim que Oscar disse seu nome, os magos recuaram, levando a waifu com eles. Um deles era um mago da época antiga, chamado Renard, e parecia que eles estavam tramando alguma coisa. Os dias se arrastaram sem novidades, até que chegou a data mencionada por Tinashe a Helz. Oscar queria entender o que estava acontecendo. Com a ajuda de Lucrezia, eles conseguiram investigar as aldeias próximas e descobriram que as waifus tinham colocado barreiras de proteção para esconder as pessoas, garantindo a segurança delas. Essa informação foi compartilhada com os outros generais das nações, mas muitos duvidaram. Foi então que apareceu um mago de Kuzco que se apresentou como um bardo e líder dos magos. Ele não estava ali para brigar, mas para guiá-los até onde Lanak lançaria seu feitiço por todo o continente. Oscar foi o primeiro a aceitar. Apesar de, no fim, Barda ter reunido todos, como se esperava, tudo acabou sendo uma armadilha. Nesse momento, Lanak surgiu, trazendo consigo uma proposta inesperada. Ele explicou que por todo o continente reinavam conflitos e preconceitos, mas havia uma maneira de dar um fim a tudo aquilo. Claro que para alcançar isso, ele precisava obter poder suficiente para castigar todos que desobedecessem suas ordens. Em outras palavras, o homem queria se tornar algo como um deus, e para acompanhá-lo nessa empreitada, a própria waifu estava presente. Ela questionou o motivo de estarem todos ali e por que Lanak fazia questão de que todos assistissem ao ritual que ele estava prestes a completar. Foi assim que teve início o feitiço. Usando a energia acumulada dos 5 lagos, o objetivo era ligá-los uns aos outros, criando um meio de observar tudo o que acontecia no continente, chegando até a controlar o clima. Um a um, os lagos foram se conectando, e no instante em que o feitiço se completaria, Tinch apareceu, modificando a magia. Durante seu tempo, Lanak havia sido a única a conhecer os nomes dos lagos, o que a tornava essencial naquele instante. Agora, porém, a jovem tinha a chance de libertar as almas das pessoas que haviam morrido há 400 anos. Antes de ser traída, Lana ordenou que seus magos atacassem a waifu, envolvendo-a em magia, enquanto Renard e outro mago apareciam para ajudá-la. Era óbvio que eles estavam em desvantagem, e quando um dos golpes ameaçava atingir a bruxa, o protagonista interveio, protegendo-a. Ele perguntou o que deveria fazer e a waifu com urgência respondeu que precisava de 10 minutos, enquanto soldados de diversos reinos chegavam para ajudar, gerando uma confusão generalizada. Um garoto chegou a tentar realizar um ataque fatal, e dentro do feitiço de Tinch havia outro chamado Coroação de Tulder,
que evocava espíritos de grau elevado, 12 deles, algo considerado quase um mito. Isso indicava que o feitiço estava prestes a terminar. Vardalos, então, tentou eliminar Oscar o mais rápido possível, mas Oscar, graças ao treinamento de Tynch, acabou vencendo. Alguns segundos depois, Tynch convocou os 2 espíritos de Tuar e ordenou que destruíssem os inimigos, ignorando quem não tivesse vontade de lutar. Dessa forma, eliminaram todos os Kusk, restando apenas Lanak. Ele tentou fugir, mas Oscar o interceptou e, ao ouvir o que ele dizia, passou a tratá-lo como uma ferramenta descartável. Oscar o enlouqueceu, encerrando tudo. Contudo, ao retornar, Plá descobriu que sua missão como portador de Akasha era eliminar a bruxa. A waifu, que já sabia do destino que a aguardava, demonstrou aceitação, e quando Oscar ergueu sua espada, Tynch desmaiou. Ele estava tão exausto que ficou uma semana desacordado. Se alguém se perguntasse como ele ainda estava vivo, a resposta estava no protagonista. Ele havia decidido não atacar Kuzco e, além disso, declarou um território autônomo para os magos. Quando a waifu recuperou a consciência, o protagonista a informou de que agora ela era oficialmente sua noiva, a única forma de tirá-la com vida daquela situação. E assim tudo voltou ao normal, ao menos por enquanto. O grupo então seguiu para a sala do tesouro, onde poderiam escolher itens para levar a farsas, eliminando aqueles que representavam perigo. Tynch guardaria esses objetos em sua torre. Entre as relíquias, ela encontrou uma esfera parecida com a que Mirali tentou tirar de farsas, embora a waifu não se recordasse disso. Agora que havia se tornado rei, um dos deveres de Oscar era visitar os postos de fronteira de farsas, garantindo que não houvesse conflitos com os vizinhos. Até então, não havia sinais de problemas, exceto com um grupo de nômades chamado Lozito, que atacava vilarejos para saquear. Em uma dessas investidas, uma vila vizinha foi invadida, e os poucos sobreviventes, e a maioria crianças, foram levados para farsas. Entre eles estava Elze, viúva do chefe da vila, morto ao tentar protegê-la. Elze se dava muito bem com as crianças, contando-lhes uma história sobre uma aldeia que havia sido atacada por nômades. Um espadachim apareceu para salvá-los e uma das meninas o pediu em casamento, mas ele recusou, partindo logo em seguida. Quando terminou de contar a história, as crianças foram dormir. Tynch apareceu para confirmar se aquilo tinha de fato acontecido na aldeia e revelou que, além disso, o espadachim afirmara ser filho da jovem que ele salvara, deixando entender que vinha do futuro. Pelo que o espadachim contara, ele era fruto da união entre a garota e um nômade que a sequestrou. Ele havia voltado no tempo para livrar sua mãe da tragédia. De volta ao presente, Oscar refletia sobre o que fazer, já que só havia um quarto disponível. Tynch se transformou em gato para evitar qualquer mal-entendido e também para observar se Oscar escaparia à noite. Na calada da noite, a waifu acordou sentindo algo estranho. Ela se conectara a um sonho e percebia que naquela fortaleza havia alguém emitindo emoções muito intensas. Esse alguém deveria ter habilidades mágicas, mas não sabia como controlá-las. No sonho, aparecia uma pessoa que despertava ódio profundo e que jamais poderia ser perdoada. Na manhã seguinte, o protagonista seguiu com suas inspeções e, ao se aproximar de uma aldeia, foi cercado por arqueiros. Todos eram do grupo Lozito, liderados por Ravi. O motivo de estarem lá era porque queriam algo dele. Era irônico para um grupo de ladrões, mas para eles, essa era a sua filosofia. Quem é forte, toma o que deseja. O que eles queriam era Elze, a mulher que Ravi não conseguiu capturar no ano anterior. Para resolver o impasse, Ravi propôs um duelo contra Oscar em um planalto sagrado para Lozito. Tynch percebeu algo estranho no local e sugeriu que todos fossem teletransportados para outro lugar. Embora não fosse uma má ideia, o rei entendeu que os Lozitos jamais aceitariam. Restava então vencer rapidamente e partir. Como parte do desafio, Oscar exigiu que, se vencesse, os Lozitos jamais saqueassem novamente as terras de Farsas. Elze, ao chegar ao campo de duelo, ficou em choque ao revelar que Ravi fora o responsável pela morte de seu marido. Assim teve início o duelo. Ravi mostrou alguns truques típicos de nômade, mas não foi páreo para Oscar, que fingiu ter sido pego por um dos ataques apenas para virar o jogo a seu favor. Era o momento de cortar o braço dele, e enquanto Ravi agonizava, chamou por Elze, algo que a fez se aproximar para ver como ele estava, já que era conhecido por detestar mulheres. Ainda assim, ela sentiu compaixão por ele. Oscar então perguntou a Tinashe se ela poderia reatar o braço,
mas a esposa preferiu não fazer isso. Pelo menos ela estancou o sangramento, e assim que terminou de cuidar dele, um feitiço de vento envolveu Ravi e Elze. Para evitar ferimentos graves, a waifu teleportou o restante, deixando-os sozinhos. Sem mais ninguém ali, a primeira coisa que tinham de fazer era encontrar um modo de deter aquele redemoinho, seja lá o que fosse, que parecia afetar a noiva do protagonista. Depois de examinar o fenômeno por um tempo, Oscar arremessou sua espada e conseguiu atravessar uma espécie de espírito que parecia ser o responsável por tudo. O problema foi que, como consequência, abriu-se um buraco no chão, por onde caíram banheiras e em seguida, Oscar pulou sem hesitar. Para a sorte deles, na espécie de caverna onde caíram havia água, então não se machucaram. Após verificarem que estavam bem, começaram a explorar a caverna. A razão de a esposa não se sentir bem antes era porque o lugar tinha uma interferência mágica. Depois de andarem um pouco, encontraram algumas pinturas que pareciam contar a história do ursinho e de seu deus. Um deus que exterminou os demônios. Ao que tudo indicava, esses demônios eram, na verdade, magos da Era das Trevas, o que explicava por que a magia era neutralizada parcialmente naquele local, afetando tanto o físico quanto a mente. Lendo mais sobre isso, descobriram que esse também era o deus de Tajiri, responsável pela perseguição e eliminação dos magos. Cientes disso, Tinasha queria continuar explorando aquele lugar para ver o que poderiam encontrar e pediu a Oscar que esperasse, mas ele recusou, dizendo que a acompanharia. O monarca não sabia ao certo se a esposa ainda estava vulnerável como antes, mas Tinasha explicou que já havia erguido uma barreira protetora, então não havia nada com que se preocupar. Segundo ela, quem deveria se preocupar era ele, já que não possuía a caixa, e a única solução que encontraram foi usar a primeira espada que encontraram ali. Com isso, tudo ficou mais tranquilo. Assim, ambos avançaram na caverna, onde o primeiro desafio foi enfrentar uma névoa estranha. Elze, possuída por Iri-Irdia, não teve escolha senão lutar. O protagonista precisou enfrentá-la, embora seus golpes não tivessem tanto efeito. Agora, o problema era como lidar com Iri-Irdia sem ferir Elze. A melhor opção era usar Ka, porque o poder de Yon na casa estava presente ali, ainda que não anulasse completamente o risco de morte. Comparado ao espírito poder sair daquele corpo, era uma escolha difícil. Para impedir que o espírito fizesse mal a Elze, Ravi apareceu e Tinasha explicou a ele o perigo que representava se fosse liberto. Se Ravi não entendesse a gravidade, teriam de eliminar o espírito de qualquer maneira. Ciente disso, Ravi implorou para que salvassem Elze. Com isso em mente, a waifu arquitetou um plano arriscado. Caso ela se tornasse uma ameaça ao mundo, Oscar deveria detê-la. O protagonista entendeu a seriedade da situação e aceitou a missão, desde que não fosse algo sem volta ou impossível de resolver. Após se encorajarem, começaram a executar o plano. A bruxa intensificou seu poder mágico para atrair a atenção do espírito que, ao sentir a energia, a atacou diretamente, forçando-o a sair do corpo de Elze. Enquanto Ravi tentava contê-lo, o espírito tentou possuir Tinasha, mas ela, graças a uma pérola de mana que havia consumido, conseguiu manter o controle. Oscar já estava planejando fazê-la expulsar a pérola junto com o espírito, mas a waifu sabia que, se fizesse isso, o espírito ficaria livre. Sem alternativa, pediu a Oscar para cortá-la na região onde a pérola estava. Era algo arriscado, mas Tinasha confiava que Oscar seria capaz de causar o mínimo de dano possível.